Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu vou ser bem direto como costumo ser, então você me acompanha, tá bom? Nós vamos estudar hoje sobre a Bíblia, e é por isso que o título dessa breve aula é Bibliologia. Eu já expliquei para os irmãos que sempre que aparece a palavra logia ou logia, significa estudo sobre alguma coisa. Então, com a sua mente inteligente, você consegue perceber que quando se fala de bibliologia, é estudo sobre a Bíblia. A aula passada foi teontologia, estudo sobre Deus. Teologia, a mesma coisa. Teologia, o que é teologia? Estudo sobre Deus. Biologia, você estuda no colégio. Estudo sobre a vida, e assim vai, né? Os demais estudos, né? Sociologia, estudo sobre a sociedade, e assim vai. Então, sobre esse livro, por que é importante nós estudarmos esse livro e entendermos a respeito desse livro, ou desse conjunto de livros? Porque Deus, o nosso Deus, o Deus que nós estudamos na aula passada, aquele Deus que a gente viu que ele existe, logicamente, nós conseguimos chegar à conclusão da existência de Deus, de que há um Deus. Esse Deus, ele não está distante de nós, ele não está apático a nós, muito pelo contrário, o nosso Deus é diferenciado, porque o nosso Deus decidiu se revelar a todos nós. Amém? Então o nosso Deus é um Deus pessoal. Quando Adão cai, quando Adão peca, quem dá o primeiro passo para reatar o relacionamento com o homem, não é o homem que vai em direção a Deus, mas é Deus que vem em direção ao homem. É Deus que desce no jardim na virada do dia e chama por Adão. Adão estava escondido. Adão se escondeu de Deus juntamente com sua esposa. E Deus diz: Adão, onde estás? Te procuro pelo jardim, vem até mim. Então, o nosso Deus é um Deus que quer esse relacionamento, que busca esse relacionamento. Da mesma forma, quando nós nos tornamos cristãos, é uma característica divina nós perdoarmos, por exemplo. O perdão é eu chegar para o Lucas e dizer para ele: ó, aquilo que aconteceu entre nós não existe mais, eu te perdoo. Vamos reatar o nosso relacionamento. Eu vou em direção a ele. Essa é a postura divina. Foi isso que Deus fez. Qual que foi a postura de Adão? Aquele de lá brigou comigo, entendeu? Não quero nunca saber. Se ele quiser falar comigo, ele vem, mas eu não vou mais à procura dele, eu não vou em direção a ele, eu não vou pedir. Não. Deus não, Deus é diferente. Ele vai em direção. Então, uma postura cristã, digamos que eu erre com ele, né? Eu vou em direção a ele, eu peço perdão. Eu não espero o perdão dele. Não. Eu que tenho que pedir perdão para ele e buscar reatar o meu relacionamento com ele. Essa é a postura humilde. A postura orgulhosa é: ele errou comigo. Ele que tem que fazer de tudo para reatar o relacionamento comigo. Essa é a postura de orgulho. Postura de Satanás. Então a postura divina é a postura de Jesus. Jesus desce na terra, morre pela humanidade que não quer nem saber dele. Ele morre por pessoas aqui que estão passando na frente dessa igreja, que talvez nunca entrem aqui, que não estão um pouco se lixando, né, no gauchês, para Jesus. Mas ele vai lá e morre por essas pessoas. Para pessoas que, diz João capítulo 1, morreu, veio para aqueles que eram seus, e os seus o rejeitaram. Mas ele morreu por essas pessoas. Então, Jesus, ele toma essa postura, é uma postura de humildade. E o nosso Deus é assim, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que perdoa, ele é um Deus que quer ver relacionamentos que outrora estavam rompidos, reatados, religados, construir pontes nos vales. Esse é o nosso Deus. E esse Deus pessoal, ele se revelou a nós. Revelar significa tirar o véu, revelar. Então Deus, ele se revelou à humanidade através de dois tipos de revelações. A primeira revelação de Deus é chamada de revelação geral de Deus, que eu não coloquei aqui no quadro porque não tinha espaço, mas eu vou dizer para os irmãos.
primeira maneira com que Deus se revela à humanidade é a revelação geral. Em teologia nós categorizamos, colocamos esse nome, revelação geral. O que é a revelação geral? É Deus se revelando a todos os seres humanos, em todas as épocas. Foi a pergunta da irmã Daiane na aula passada. Mas Deus se revelou para qualquer tipo de ser humano? Qualquer um pode conhecer a Deus? Sim. Deus se revela a todos os seres humanos através da natureza. Não tem como você olhar com profundidade para o universo, você olhar com profundidade para a natureza, para as árvores, enfim, e não ver Deus de alguma forma ali. A impressão de Deus, a autoria de Deus, o dedo de Deus está nas coisas criadas, amém? Ele se revela também na consciência do ser humano, na tua consciência. Sabe aquela luzinha lá no teu interiorzinho? Aquela luzinha que diz para você que é errado quando você pega uma caneta que não é sua? Aquela luzinha que diz para você que é errado, aquela mentirinha que você contou mais cedo? Pois é, aquela luzinha é Deus no teu interior se revelando para você também. Isso está em qualquer ser humano. Uma criança, quando ela vai fazer algo que os pais dela proibiram ela de fazer, assim que o pai chega, ela já sai rapidamente. Assim que o pai chega, que a mãe ele vê, o pai chegou, aí ele já para de desobedecer. Como é que ele aprende isso? É a consciência dele. É Deus que está se revelando na consciência humana. Então, é a revelação geral de Deus. Todos os seres humanos, isso que eu estou falando para vocês, está em Romanos capítulo 1, que eu fiz questão de ler. Romanos capítulo 1, a partir do verso 19. Deus se revela a toda a humanidade. Através das coisas criadas, o invisível se faz visível. Agora, a revelação geral de Deus, ela não tem poder de salvar o ser humano dos seus pecados. Para isso, nós temos, então, a revelação especial, ou a revelação específica de Deus. Então, são duas revelações. A revelação geral, que não tem capacidade salvífica, apenas condenatória, e a revelação especial ou específica. Qual que é essa, pastor? Por que é especial? Por que é específica? Porque esse tipo de revelação é a Bíblia Sagrada. Essa daqui, então, é o segundo tipo de revelação divina. Deus se revela à humanidade através desse compilado de, repita comigo, 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Então, Deus se revela a todo ser humano através deste livro, ou compilado de livros, que seria mais correto dizer, porque são vários livros unidos em um só. Então, aqui está a revelação especial de Deus. Essa é a revelação da vontade de Deus para o ser humano, a revelação do poder de Deus para o ser humano, a revelação da criação. Aqui você tem o que Deus quer para a tua vida, o que Deus deseja para a tua vida, os propósitos de Deus. Aqui você tem, inclusive, no livro da revelação, que se chama Apocalipse em nossas Bíblias, você tem a revelação do fim dos tempos. Nós sabemos o que vai acontecer. Há quase 2000 anos atrás, João já falava, Jesus já falava de epidemias, de Covid-19. Já era falado sobre isso na Escritura, de alguma forma ou de outra. Então, você tem essa daqui que é a revelação, que é a Bíblia Sagrada. Agora, a pergunta fica, né? Como que Deus fez com que a mente dele, ou menos de 1% da mente dele, porque ele é infinito e infinitamente sábio, como que o desígnio de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, chegou, né? Veio dos céus, veio da eternidade, nesse livro sagrado, e chegou em minhas mãos nesta data, neste 25 de janeiro de 2024. Como que isso aconteceu? Quais foram as etapas para que a palavra de Deus descesse? Porque a gente fala, né? Essa daqui é a palavra de Deus. Todo mundo fala isso. A palavra de Deus. Tá, mas como assim a palavra de Deus? Quem foi que escreveu esse livro? Quem Deus usou para escrever este livro? Me prova, pastor, que essa é a palavra de Deus. Ou seja, como que Deus falou e dos céus esse livro nasceu e apareceu na humanidade? Esse compilado de livros
que alguns carregam, que outros deixam de apoio para cabeceira de cama. Como é que funciona essa questão? Então, como que a Bíblia chegou até nós? E eu elenquei aqui 9 etapas, 9 passos, através dos quais, 9 degraus, digamos assim, em que a Bíblia desceu da eternidade dos céus para as tuas mãos, para você hoje no bairro Itararé, para que você pudesse lê-la, certo? Como que isso aconteceu? Primeiro de tudo, primeiro passo através do qual a Bíblia chega até nós, inspiração. Segundo, reconhecimento. Terceiro, canonização. Quarto, preservação. Quinto, tradução. Aqui da preservação do 4 para o 5 você tem então a tradução para o português, porque ela veio em outro idioma, grego no Novo Testamento, hebraico e aramaico no Antigo. Então você, nesse passo, nesse 5º passo, você tem a tradução para o português, que nós vamos falar sobre as traduções. Aí para a tua vida, para o teu cotidiano, para a tua segunda-feira, para o teu trabalho, para o teu dia de semana, você sai da tradução para esses últimos 3 processos, através dos quais a Bíblia sai de ser um simples livro para ser a tua regra de fé e prática. A Bíblia sai de ser um simples livro para ser o consolo para a tua alma. A Bíblia sai de ser um simples livro para ser um alimento para o teu coração, para ser um livro de promessas para os dias da tua angústia, para ser um consolo para os dias de tempestade. Ela sai de ser um simples livro para ser um manual de conselhos para o teu trabalho, para as tuas finanças, para o teu casamento. Ela sai através desses 3 passos, últimos passos aqui, aliás, 4, né? Que seria a observação, você estuda, você observa. Iluminação, o Espírito Santo ilumina a tua mente enquanto você estuda e lê. Aqui ocorre um processo sobrenatural. É na iluminação que pessoas, às vezes nem alfabetizadas, por exemplo, a minha avó, a pastora Belmira, não era alfabetizada, ela não sabia ler. Mas ela era pregadora, era pastora. Muitas foram as vezes em que ela, né, o pastor Vanderlei não está aqui, mas ele lembra. Ela chamava um dos netos, eu, meu irmão, filho, neto, né? Eu chamava de filho, né? Filho, Deus me deu tal versículo para pregar hoje, lê para a avó aí. Aí ela dizia a referência, a gente abria a Bíblia e lia para ela, porque ela não sabia ler. E quando a gente lia, ali ela montava a pregação e ministrava na igreja depois. Então é um processo de iluminação, é sobrenatural. Aqui tu não precisa ser um intelectual, né? Tu não precisa ser o pastor Billy, digamos assim. Não sou intelectual, né? Mas digo assim, você não precisa ser uma pessoa que sabe pensar com profundidade, que tem ensino superior, que tem curso, que tem capacidades cognitivas extraordinárias. Não, nada disso. Você não precisa ser pastor, eu mal e porcamente sei ler. Não tem problema. A Bíblia veio para pessoas assim também. Lógico. Agora acontece esse processo de iluminação. Mas para ter a iluminação, tem que ter a observação, você tem que ter a vontade de sentar para ler. E aí o Espírito Santo ilumina a tua mente. Depois vem a interpretação, você interpreta. E por último, a aplicação. A gente aplica o texto bíblico. Normalmente os pastores, eles são responsáveis por esta parte aqui, ó. Então eu observo o texto, o Espírito Santo ilumina, o Espírito Santo me dá, eu busco a interpretação através da hermenêutica e exegese, e eu trago para os irmãos no culto de domingo e na sexta a aplicação. Os irmãos vão ver, agora no domingo, por exemplo, na nossa campanha, os irmãos vão ver que eu vou ler um texto. Prestem, vocês que estão aqui no estudo, prestem atenção agora domingo. Eu vou ler um texto de João capítulo 5, eu vou explicar o texto contextualmente, né, o contexto cultural, e vocês vão ver que conforme a pregação for ocorrendo, eu vou aplicando o texto. Vocês vão ver que eu vou estar usando esse passo agora domingo. Preste atenção. A aplicação. Tenta prestar atenção quando eu vou aplicar o texto de quase 2000 anos atrás para hoje, 2024, na vida de todos aqueles que estiverem aqui. Amém? Então esse processo, nesses passos aqui, que eu resumi, tinha mais alguns, mas eu resumi. Você sai do céu, do trono de Deus, através da inspiração, e chega no irmão Eli em 2024, na irmã Susan, no Lucas, na Paola,
aqui no bairro Itararé. Então aqui é o processo através do qual a Bíblia vem até nós. Então, o primeiro deles, que é a inspiração. Eu peço que você abra a tua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Por gentileza. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Já achou aí? Esperar o pessoal achar. 2 Pedro é bem dificinho mesmo, mas fica depois de 1 Pedro, caso você não. 2 Pedro fica depois de 1 Pedro. É no finalzinho da Bíblia, no finalzinho. Pedro, João, Judas e Apocalipse. Pega Apocalipse, que é o último. Pega Apocalipse, que é o último, e vem vindo para trás. Vai ter Apocalipse, Judas, João e Pedro. Antes de João, antes de 1 João, bem no finalzinho da tua Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre essa lista de livros, tá? 1:21. Vou pedir para o Lucas ler para mim aqui, faz favor. 2 Pedro 1:21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Os seres humanos não decidiram escrever a Bíblia. O que diz aí? Homens falaram, o quê? Movidos. Todas as Bíblias aí tem movidos ou tem alguma que fala outra palavra aí? Movidos pelo Espírito Santo? Todas é movidos? Inspirados. Aí, eu estava querendo essa palavra aí. Muito obrigado. Impelidos, perfeito. Movidos. Inspirados, ó, aqui a inspiração, ó. Mas também é movidos. Impelidos. Essas diferenças eu vou falar aqui, ó. As três têm traduções diferentes, por isso que um é movidos, outro é inspirados, outro é impelidos. Mas todos dão o mesmo sentido. Qual que é o sentido? Deus moveu o coração, Deus impeliu, Deus inspirou autores, homens, para que eles escrevessem a sua palavra. Isso é assaz lindo e magnífico, porque Deus ele compartilhou com o ser humano fraco e débil. Isso fala muito sobre o nosso Deus, o amor do nosso Deus, como o nosso Deus é um pai. Ele não entregou um livro pronto, mas ele moveu homens a escreverem esse livro. Ele inspirou, ou seja, ele disse para o ser humano: vem aqui que eu quero te convidar a participar da escrita da minha palavra. Isso é maravilhoso, ou seja, Deus tem como uma das suas características convidar pessoas a participarem da obra que ele está para realizar. Isso ele faz conosco. Aqui nessa igreja ele olhou para mim, olhou para o nosso ministério e disse: vem aqui que eu quero te convidar a participar da obra que eu vou operar no bairro Itararé. Ele faz isso com você. Fulana, ciclano, vem aqui que eu quero te convidar a participar da obra que eu vou fazer na tua família. Então, Deus ele convida o ser humano. Então, o Espírito Santo fala aí, o Espírito Santo ele vai inspirar os autores bíblicos a escrever esta palavra, certo? E é por causa disso, dessa inspiração divina, que a Bíblia ela é totalmente inerrante e infalível. Primeiro, inerrante. A Bíblia ela é exata em todas as informações que ela dá. Ela é exata historicamente, ela é exata geograficamente, ela é exata em informações de natureza biológica, de natureza sociológica, de natureza cultural, de natureza contextual, histórica. Ela é exata em todas as suas informações. Muitos críticos já tentaram se levantar para tentar achar incongruências. Mas quando a Bíblia diz que o imperador tal reinou do ano tal ao ano tal, todos os historiadores e cientistas, até mesmo ateus, confirmam que Pilatos existiu
E esse personagem foi ali governador de tal região, no ano tal, até o ano tal, conforme a Bíblia há muito tempo já dizia isso. A arqueologia também, informações geográficas, arqueológicas, todas elas são 100% exatas e infalível. Aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer, vai acontecer. Ela é infalível, ou seja, ela não pode falhar. Ela dá uma previsão. Por exemplo, o salário do pecado é a morte. Se você pecar, você vai gerar morte. Não acredito, pode não ser, não. Ela diz que é assim, tenta para você ver. Não tem de lógica, estou dando um exemplo. Onde você peca, você gera morte. Qualquer situação. Então, algumas outras previsões que a Bíblia dá, né? A respeito do fim dos tempos, a respeito do ensino da palavra de Deus. Então, ela é infalível. O que ela promete, se cumpre. Então, essa é a inspiração, ou seja, autores bíblicos foram inspirados por Deus. Todos os autores. O primeiro deles foi Moisés, que eu vou falar mais adiante. Então, Moisés, ele escreve os primeiros 5 livros da Bíblia, inspirados por Deus, ou seja, inspirado por Deus, né? E eu quero passar aqui para essa segunda etapa que fala do reconhecimento da Escritura, do reconhecimento da Bíblia. Então, Deus inspira homens a escreverem determinados livros, 66, e nós cremos que apenas esses 66 livros são inspirados por Deus. Não são 67, não são 65. Esses 66 livros são palavra infalível e inerrante de Deus. Não existe mais que isso. Por que, pastor? Como nós conseguimos chegar a essa conclusão? Como a gente consegue entender que são esses 66 e não outros? Primeiro, por causa dessa segunda etapa, que é o reconhecimento, né? E depois, por causa da terceira etapa, que é a canonização. Então, para você entender o reconhecimento, que tem esses 4 critérios aqui, primeiramente eu vou falar da canonização, tá? Eu vou inverter um pouquinho a ordem, para ficar mais fácil o teu entendimento. O que significa essa palavrinha estranha aqui? Cânon significa régua. Então, antigamente, a régua, ela se chamava cânon. E era muito usada em Gálatas 1, nós temos essa palavrinha sendo usada nesse sentido. Ela era muito usada pelos gregos para falar sobre um padrão, sobre uma regra. Então, algo canônico, algo que está no padrão, que está de acordo com um modelo. A régua, ela estabelece um modelo, uma linha. Ou seja, é até aqui. Para mais, está fora do padrão, está fora do modelo. Canonização, então, livros canônicos, é o conjunto de livros, ou cânon, é o conjunto de livros considerados divinos ou inspirados por Deus. Quantos são? 66, muito bem. Então, 66 livros, divididos em 2 alianças. Antiga aliança e nova aliança. Conforme a história foi passando, o pessoal se acostumou a falar sobre testamento. Então o pessoal chama de os seres humanos chamam de Antigo Testamento e Novo Testamento. Só que testamento no nosso dia a dia, a gente não usa muito essa palavra, então às vezes fica meio difícil de você entender. A palavra talvez fique mais inteligível para você seria a aliança. Antiga aliança e nova aliança. É a mesma coisa que eu falar Antigo Testamento e Novo Testamento. Amém? Eu peço que você abra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Vamos entender o que são esse tal de testamento.
Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, depois de Romanos. O Novo Testamento começa em Mateus, depois em Marcos, Lucas, João, Atos, primeira, 11. Isto. Só vou conferir aqui, ver se a minha mente está correta. 1 Coríntios 11. Não, na verdade não. Não é essa daqui a referência. É outra. Eu queria mostrar para os irmãos onde a palavra testamento aparece na escritura. É aqui, ó. Já acho, só me dê um minutinho que eu já acho para os irmãos. Quando ele fala assim, este é um novo testamento, que é o meu sangue, né? Fazer isso em memória de mim, taranã. Se alguém puder procurar, por favor, a Ana está aí. Procura assim, este é o novo testamento no meu sangue, onde Jesus fala isso. Transfiguração, depois da transfiguração. Onze 25? É isso que diz aí, quem já está aberto em 1 Coríntios? Isto. É isso? Isso. Nova aliança, né? Pode ser esse daí, mas procura também para mim uma que Jesus fala. Jesus diz: esse é o novo testamento no meu sangue. Procura aí, deve estar nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João. Tenta achar essa também, mas essa daí é boa. Isso. Esse é o Novo Testamento no meu... Mateus? Esse daí tá a aliança, né? O seu aí. Isso. Isso. 26, 28. Acho que eu achei. Alguém fica em 1 Coríntios aí, por gentileza? Que eu quero ler essa daí também, que fala sobre aliança. Eu vou ler o 28 aqui, ó. Isso, o sangue da aliança. É isso aí. Na minha Bíblia está aliança também. Algumas Bíblias está testamento. Tu está em 1 Coríntios? Faz uma leitura para mim, por favor. Olha só, queridos, o que diz 1 Coríntios, esse que fala da aliança. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Ou seja, nova aliança. Aí na ceia, por isso que a gente ceia hoje. A ceia, ela simboliza isso que o Lucas acabou de ler, que vocês estavam lendo aí, e que a Ana achou lá em Mateus 26. Ou seja, Jesus estabelece um novo testamento, uma nova aliança. É aliança também? Aliança. Ou seja, vocês percebem que até... Por isso que eu gosto da palavra aliança. Se fosse eu, claro que Deus é soberano, Ele decidiu que fosse testamento, amém. Óbvio. Mas eu acho que o povo entende melhor se nas Bíblias estivesse antiga aliança e nova aliança. Se fosse editado dessa forma. Porque na Bíblia a gente lê aliança. Então, esses testamentos, essas alianças, é exatamente isso. Deus fez duas alianças com o homem. A primeira aliança, a mais antiga, Ele fez com a nação de Israel. Não foi com qualquer pessoa, é só com israelita, filho de Abraão, judeu. Essa antiga aliança aqui, Ele fez com os judeus.
esse pacto que começa em Abraão através da circuncisão e se encerra com a lei mosaica. Esta antiga aliança é o teu Antigo Testamento que está na tua Bíblia. Ele é principalmente, ele é focado aos judeus. É a escritura judaica. Então, Jesus, a aliança, queridos, quando eu estou falando de aliança, talvez você não entenda, mas aliança é um pacto que Deus faz com a humanidade. Então, é Deus chegando para a humanidade e dizendo, a partir de agora nós temos uma aliança regida por esses termos. Por isso que às vezes se usa testamento, porque o testamento, você tem ali os termos do testamento. Aliança ou testamento. Então Deus fez uma aliança com a humanidade. A aliança antiga, a gente começou a chamar de antiga depois que veio a nova, ela era com a nação de Israel, onde Deus dizia para a nação, vocês são meus filhos, eu sou o seu Deus, andem nos meus caminhos, obedeçam os meus 10 mandamentos. Então Deus dá 10 mandamentos, certo? Não adorarás outro Deus, não mate, não roube, não honrar pai e mãe. E ele dá aqueles 10 mandamentos, mais outras leis cerimoniais. Então você tem leis morais, leis cerimoniais, leis sociais, leis religiosas. E nessa antiga aliança, é ele dizendo para a humanidade, eu escolhi vocês, os judeus, como meu povo, eu sou o seu Deus, e andem nos meus caminhos e vocês prosperarão. Me desobedeçam e vocês atrairão maldições. Deuteronômio 28. Maldições sobre a vida de vocês. Jesus Cristo então vem no século I, Deus encarnado, morre e deixa o sangue dele selar uma nova aliança. Antigamente, na antiga aliança, o sangue usado era o sangue de bode e de carneiro, onde as pessoas sacrificavam animais, e o sangue, aquele sangue do animal, ele servia como o sangue do pacto da aliança, porque na antiguidade era assim que era feito alguns acordos. Jesus Cristo inaugura uma nova aliança com o próprio sangue dele, onde ele vem para dizer para cada um de vocês, eu estou inaugurando um novo tipo de relacionamento que vocês vão ter com Deus. O relacionamento que vocês, gentios, não é mais judeu, qualquer um, vai ter com o nosso Deus Supremo, é baseado na graça e no perdão. Então você não precisa fazer nada para conseguir o perdão de Deus. Você não precisa dar dinheiro, você não precisa arrancar um dedo, que nem um amigo meu uma vez queria fazer. Você não precisa se martirizar, você não precisa chicotear tuas costas, você não precisa orar 500 Ave Maria, 300, você não precisa fazer isso. Porque é baseado no quê? Na graça. Você não precisa fazer nada para ser perdoado. Apenas entrega o teu coração e o perdão vem para a tua casa e para a tua família. Então é um novo tipo de relacionamento. Aliança, ela fala sobre o quê? Relacionamento. Os irmãos aí casados, até hoje nós temos essa cultura de colocar uma aliança. Quando a gente coloca uma aliança na cerimônia de casamento, nós estamos fazendo ali o quê? Um pacto, né? E aí tem até o discurso aquele, né? Está contigo na alegria, na tristeza, na doença. Ou seja, você está até colocando termos para aquela aliança, para esse pacto de relacionamento. Ou seja, o nosso relacionamento, ele é pautado na fidelidade, na alegria, na tristeza, na doença, né? na riqueza, na pobreza. Isso, a aliança fala sobre essa maneira de se relacionar. Então Deus se relacionou com a humanidade de duas formas. Uma delas já é antiga, não é mais válida, ou seja, não é mais a maneira como Deus se relaciona conosco, que é o Antigo Testamento da tua Bíblia. Nós estamos agora debaixo da nova aliança inaugurada em Mateus 26, 28, em 1 Coríntios, capítulo, principalmente Mateus 26, né, onde Jesus fala isso. O sangue, você percebe que ele fala, né? O sangue da nova aliança, ou seja, a partir de agora a Bruna, o Vitor, o Jorge, eles se relacionam com Deus. O relacionamento que vocês têm com Deus é baseado na graça. O irmão Jorge não precisa chegar aqui, matar um cordeiro, como era feito na antiga aliança, para poder conseguir perdão de pecados. Basta que ele venha aqui, se ajoelhe ali na frente do altar, ou qualquer lugar, e peça perdão. E Deus vai liberar perdão. Por quê? Porque é arrependimento, é graça. Quem está entendendo, diga amém. Então aquele negócio de você chicotear a costa, subir um monte de costa, pagar promessa, isso é antiga aliança. Não é nova. Na nova, o teu relacionamento é pautado na graça de Deus.
Quem está entendendo, diga amém. Então é por isso que eu sou muito ali, às vezes quando eu estou ali em cima, eu sou um leão contra pessoas que... Deus abençoe. Eu sou um leão que falo contra pastores que dizem assim, vem aqui e compre tal coisa, dê tal valor para conseguir tal coisa. É antigo ou é novo? Antigo ou é novo? Isso aqui é a antiga aliança. A nova aliança, você pode chegar ali, fazer a tua oração, Deus restaura minha família, você não precisa dar um centavo para que Deus faça isso, porque é nova aliança. Amém? Aí, mas o camarada vai lá, e ele abre a Bíblia, pastor, e ele fala lá, ele abre no voto de Gideão, ele abre lá no voto de Jacó, né? Quem lembra do voto de Jacó? Se você me abençoar, então lhe darei o dízimo. Olha o voto de Jacó. Se o Senhor, Jacó diz isso, se o Senhor me abençoar, então certamente lhe darei o dízimo de tudo que eu tenho. Aí o cara vai lá, abre na Bíblia e diz assim, olha aqui, ó, tá na Bíblia, peraí, tá na Bíblia, mas peraí, não é assim, tá na Bíblia. O cara abre em qualquer passagem, não é bem assim, tem um contexto. Tá na Bíblia, mas está na antiga ou na nova aliança? Jacó está onde? Então o que Jacó fez serve como determinado parâmetro até certo ponto, mas não serve o voto de Jacó, o voto de Gideão. Se você me abençoar, eu dizimo, se não me abençoar, eu não dizimo. Se, outros que eles usam aí, a rosa de Saron e não sei o que, tudo antigo. Presta atenção numa coisa. Todas essas campanhas, elas são baseadas no antigo. Presta atenção no que eu estou, duvide do que eu estou dizendo e preste atenção na internet, no Facebook, tem esses campanhistas, né? A maioria deles usam passagens do Antigo Testamento. Eles não usam do Novo, porque você não vai encontrar Paulo fazendo isso, nem ninguém do Novo Testamento fazendo isso. Não. Você vai encontrar Paulo dizendo assim, ó, somos aceitos gratuitamente. Você vai encontrar Paulo dizendo assim, ó, em Atos 16, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê, não faz mais nada, você não precisa fazer mais nada. Diga amém? É lógico que nem todo pastor é como eu, ou como pastores fiéis. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui não presta, tem muitos pastores fiéis, só que nem todo pastor tem essa coragem. Porque se eu falo isso que eu estou falando para vocês, e eu falo num púlpito também, a arrecadação cai, o dinheiro cai, as pessoas começam, né? Na verdade, entre aspas, né? Porque aqui a nossa igreja é generosa, aqui não cai a arrecadação quando eu falo. Diga amém? Muito pelo contrário, os irmãos aqui são fiéis dizimistas, fiéis ofertantes, ajudam aqui na obra de Deus. Tem gente doando cozinha, tem gente doando cadeira, tem, né? Não é assim? Doa um ventilador. A arrecadação aqui consegue sustentar o aluguel dessa igreja, consegue sustentar a luz dessa igreja, a água dessa igreja. Diga amém? Consegue sustentar a minha gasolina para poder vir fazer os cultos do outro lado da cidade, visitar os irmãos, fazer escola bíblica. Então, consegue sustentar rancho para quem está precisando, como a gente faz aqui, para as pessoas que precisam. Então, até um conselho, né? Vamos pregar a palavra genuína e as pessoas vão doar. Só que às vezes a pessoa tem medo, eles têm medo, né, de falar a verdade, porque pensa que vai cair, mas na verdade... Eu aqui sou uma prova viva de que se você pregar a palavra verdadeira, a arrecadação da igreja não cai. Muito pelo contrário, as pessoas dão com mais generosidade. E Deus abençoa em dobro, porque você está sendo fiel à palavra dele. Então, Antigo Testamento é uma antiga maneira de Deus se relacionar com o ser humano. Novo Testamento é baseado no sangue de Jesus, na graça de Deus, favor imerecido. Então, nós precisamos ter essa diferença. Os irmãos entenderam bem a diferença de Antigo para Novo Testamento? Sim ou não? Alguma dúvida? Pode perguntar. Qualquer dúvida em relação ao Antigo e Novo Testamento. O Antônio eu sei que tem uma dúvida. Não tem dúvida, tá certo? Pode perguntar, queridos. Eu faço questão que você pergunte, tá? Não tenha vergonha. Pergunte, porque é importante. Às vezes eu estou falando coisas aqui que você não consegue sanar a tua dúvida. Então pergunte. Antiga maneira de Deus se relacionar. Nova maneira de Deus se relacionar. Os dois são importantes, lógico. É importante nós termos os dois na Bíblia. O Caio Fábio disse que tinha que ter só o novo, que o antigo não precisava. Blasfêmia. Deus, na sua soberania, inspirou e conduziu a história para que nós tivéssemos os dois testamentos, porque é importante nós conhecermos o antigo. É importante nós sabermos como Deus se relacionava
para entendermos o poder da graça de Deus. É importante entender que antigamente, o cara, para pedir perdão de pecados, ele tinha que subir monte, sacrificar não sei quantos cordeiros, uma vez por ano. O sumo sacerdote tinha que entrar lá em setembro, no mês de setembro, no dia de Yom Kippur, e só ali o povo recebia a glória de Deus. A gente tem que entender que antigamente era uma dificuldade para se relacionar com Deus, e que hoje você pode vir em qualquer dia da semana, ou sexta ou no domingo, e receber a presença de Deus aqui no teu lugarzinho. Então hoje é muito mais, nesse sentido é fácil, apesar de que hoje o padrão moral subiu. Então, os dois testamentos. Agora eu quero, para a gente entender, eu quero que você abra no índice da tua Bíblia para a gente falar sobre os livros da Bíblia, tá? Eu vou mostrar para os irmãos vão entender agora os livros da Bíblia. Então, abra no índice, bem no início da tua Bíblia, toda a Bíblia tem isso. Abra a capa da tua Bíblia, a primeira capa, logo no início, vai dizer bem grande assim, ó, índice. Quem achou, diga amém. No teu índice, você tem aí, bem grande, Antigo Testamento, sim ou não? E Novo Testamento, é isso? Bem no início da tua Bíblia. Logo depois da capinha preta aí, bem no início mesmo, folha 1, de repente 1, 2 palavras, e você vai encontrar. Vê se o irmão do lado encontrou aí, senão dá uma ajuda para ele. Você percebe que ali está o que eu estou querendo passar para os irmãos. Eu preciso que você me acompanhe nesse tópico, tá bom? Achou aí, Antigo e Novo Testamento? Aí você tem, queridos, a lista de todos os 66 livros da Bíblia, divididos em Antigo e Novo. O Antigo tem quantos? 39. Diga, 39. O Antigo tem 39 livros. E o Novo tem quantos? 27. 27 livros. Diga amém? Alguém aqui tem 27 anos? 26? 27. Ah, viu? A Ana tem 27 ali, ó. Quando você lembrar de Novo Testamento, lembra da irmã Ana ali, 27, que aí vai te ajudar a memorizar, né? Alguém aqui tem 39? Ninguém tem 39, acho que não, né? Já passaram faz tempo. Irmão Jorge tem 39 ali, ó. Ei, carinha de 39. Então, mas 27, você lembra? O Novo Testamento, já lembra da irmã Ana procurando na Bíblia ali, no notebook ali? 27, já vem na tua cabeça. O Novo Testamento tem 27 livros. E o Antigo tem 39, certo? Agora acompanhe comigo essa lista aí. Eu quero que você pode riscar na tua Bíblia aí, os primeiros 5 livros. Faça uma chavezinha do lado assim, ó. Os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e... Esses primeiros 5 livros da tua Bíblia, queridos, deixa eu mostrar para os irmãos aqui, como você vai fazer para você entender isso. Esses primeiros 5 livros da tua Bíblia são chamadas de lei. Então você faça assim, ó. Vai ter, né? Aqui, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É isso? Aí você faz uma chavezinha e coloca assim, ó, lei. Essa é a primeira etapa, porque a tua Bíblia ela é dividida nessas etapas. Você tem a lei. Esses primeiros 5 livros foram escritos por Moisés. Moisés escreveu esses primeiros 5 livros aí. Inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele escreveu a lei. Provavelmente naqueles 40 dias que ele ficou em cima do monte, na glória de Deus, ele recebeu essa lei, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis principalmente fala sobre a criação do mundo, como, né, Deus criou todas as coisas, fala da história de Noé, fala da história de Abraão, fala da história de Jacó, fala da história de Isaac, fala da história de José. Gênesis.
Primeiro livro da tua Bíblia. Fala sobre essas histórias. Depois tem Êxodo. Êxodo conta a história de Moisés e como o povo saiu do Egito. E vem Números, Deuteronômio e Levítico, que falam sobre a lei mosaica, a lei para os judeus do Antigo Testamento. Tá bom? Os primeiros 5 livros da tua Bíblia. Depois, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois vem Josué. Isso. De Josué, agora a gente vai entrar nos livros históricos. Então é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. De Josué a Esther, você tem livros históricos, segundo divisão do Antigo Testamento. São livros históricos porque eles contam histórias. Josué, por exemplo, conta a história das muralhas. Quem lembra daquela canção? Né? Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas cairão. Josué conta histórias. Até Esther. Todos esses livros, aí em 1 e 2 Samuel, Reis, você tem a história de Davi. Depois em Crônicas você tem também a história de Davi, de todos os reis de Israel. Esther, você tem a própria história de Esther, né? E vai todas as histórias. São livros históricos. Aí você também vai fazendo essa mesma dinâmica aqui, ó. Aí você coloca históricos. Aí depois você tem Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes e Cantares. 5 livros chamados de poéticos. Jó é poético, Salmos é poético, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. São livros poéticos, porque eles são baseados em prosa e poesia. Salmos, por exemplo, é um livro poético, ele não tem estrutura, ele não conta a história, muitos deles contam, mas a estrutura dele é poética, né? Então Jó, você tem a história de Jó. Salmos, você tem um compilado de 150 salmos escritos por muitos salmistas. Provérbios, você tem palavras de sabedoria, conselhos sobre casamento, finanças, vida relacional, vida familiar, vida em sociedade, trabalho, tudo que você imaginar você tem em Provérbios. 31 capítulos para os 31 dias do teu mês. Depois você tem Eclesiastes, escrito provavelmente pelo pregador ou Salomão. Fala da brevidade da vida, há tempo para todas as coisas, e aí vai. Aí você tem Cantares, que é um livro para marido e mulher, onde você tem em Cantares uma vida sexual de um casal cristão. Você tem em Cantares isso. O livro de Cantares, se você abrir para ler, você vai ver ali que esse é o conteúdo do livro, ou seja, Deus incluiu a relação, né, na Bíblia. O livro de Cantares ele serve para isso, ou seja, Deus dá importância para isso, tanto é que está na Bíblia. Cântico dos Cânticos, a relação de um homem e de uma mulher no casamento, né? Então, você tem Deus operando nesses livros poéticos. E posteriormente você tem a última subdivisão, que são os livros proféticos, que vai de Isaías a Malaquias, se eu não me engano, né? Aí sim, tem um eito, né? Tem bastante. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Azeu, Zacarias, Malaquias. Você vai até Malaquias com os livros proféticos, tá bom? Esse é o Antigo Testamento da tua Bíblia. Parou. Aí, você tem um período interbíblico e você tem um Novo Testamento. O Novo Testamento, queridos, como é que é a divisão? Os primeiros 4 livros, Mateus, repita comigo, Mateus, Marcos, Lucas, João. Os evangelhos que contam o ministério de Jesus. Os 4 evangelhos. Depois você tem Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. Depois você tem as cartas de Paulo, que vai de Romanos a Filipenses, Efésios, uma antes de Hebreus. Ali, você tem as cartas de Paulo, que a gente não sabe quem escreveu. Filemão? Então você vai de Romanos a Filemão com as cartas de Paulo, escritas pelo apóstolo Paulo. E depois você tem as epístolas gerais, Hebreus, Tiago, são escritas por outros autores, João, Pedro. E por último você tem Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Então você tem também 5 subdivisões
no Novo Testamento. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo, epístolas gerais e Apocalipse. Essa é a estrutura da tua Bíblia. Então, é bom que você saiba quando diga assim, ó, vamos abrir em Romanos. Você já pensa, Romanos, uma carta do apóstolo Paulo, está no Novo Testamento, obviamente. Abra o pastor diz assim, ó, abra no profeta Oséias, profeta Isaías. Você já pensa, profeta, livros proféticos, Antigo Testamento. Abra em Salmos. Eu aprendi na escola bíblica que Salmos fica no Antigo Testamento, né? É poéticos. Abra em Gênesis, abra em Êxodo. Eu aprendi na escola bíblica com o pastor Billy que Números, Deuteronômio, Êxodo é da lei, então é Antigo Testamento. Então é dividido, né, nessas duas categorias. Mateus inicia o Novo, e qual que inicia o Antigo? O Antigo Testamento? Gênesis. Qual que termina o Antigo Testamento? Malaquias. Qual que termina o Novo? Apocalipse, exatamente. Então vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. O livro de Esther está no Antigo ou no Novo Testamento? Antigo. O livro de 1 João está no Antigo ou no Novo Testamento? Novo. O livro de Filipenses, Antigo ou Novo Testamento? Antigo ou novo? Novo. Então você tem que pensar, né? O livro de Números está no Antigo ou no Novo? Antigo. Alguns chamam de velho também, né? O livro do profeta Joel, Novo Testamento. É só isso daí. O Antigo Testamento ele é bem curtinho. Todo esse antigo, porque o antigo tem 39, né? Por isso que ele é maior. Então, assim, ó, queridos, uma coisa que você tem que ser inteligente. Você já é inteligente para muitas coisas. Olha só. Quando o pastor fala assim, ó, abra no Novo Testamento, no livro tal, você já vai pro finalzinho da Bíblia. Abra no Antigo Testamento, no livro tal. Aí tem gente procurando lá no final, se é no Antigo, você vai pro outro lado da Bíblia. Entendeu? Pro início. Aí, abra no Antigo Testamento, aí a pessoa está lá no Apocalipse lá procurando o irmão Jorge. Não, você vai no, entendeu? Pega a tua Bíblia, você já sabe, na tua Bíblia, o Antigo, ele está para cá, ó, mais para o início. E o Novo está bem para o finalzinho aqui. Então você já vai se orientando dessa forma. E o livro de Salmos fica bem no meio da tua Bíblia. Se você pegar a tua Bíblia, abrir bem no meio, se for uma Bíblia normal, né? E abrir no meio você vai cair no livro de Salmos. É o livro que fica bem no centro da Bíblia. Tá certo? É o mais fácil de achar. É Gênesis, Apocalipse e Salmos. Quem entendeu, diga amém. Ficou claro ou não? Que horas são, hein? Alguém tem horário, hein? 8h30? Amém. Os irmãos conseguiram aí? Se achar ou não? Alguma dúvida? Pode reiniciar, por favor. Só clica com cuidado ali para ele não cair. E reinicia para nós não ficar tão longo.